Olá, hoje o assunto é mitologia e o tema é medicina, tá? Vocês sabem que nos tempos antigos da Grécia, os valores da arte, do belo, da música, da paixão eram as prioridades. Mas em relação à medicina, encontramos alguma coisa nas histórias de Apolo ou Febo, que ele próprio dizia que era um conhecedor de todas as plantas curativas. Tem até uma frase atribuída a Apolo na mitologia, que ele diz: sou o deus da medicina e conheço as virtudes de todas as plantas curativas. Bom, eu vou contar duas histórias que mostram a participação de Apolo na tentativa de curar. Vocês lembram do romance que Apolo teve com o belo Jacinto, aquele jovem belíssimo, que ele passou a dedicar todo o seu tempo, fazendo companhia em todas as atividades físicas. Mas certa vez um disco atingiu Jacinto na testa e ele, ferido, caiu. Apolo, desesperado, usou de todas as suas habilidades da medicina para estancar seu sangue, mas a gravidade era superior à sua capacidade da medicina, tá? Jacinto logo depois faleceu, vocês lembram dessa história? E diz a lenda que foi Zéfiro, deus do vento, que desviou o disco de propósito, que não foi correspondido pelo amor de Jacinto. A mitologia ainda conta que houve a transformação de Jacinto na flor do Jacinto. Existe uma flor chamada Jacinto. Bom, outra história se passa na Guerra de Troia, em que os gregos lutaram bravamente para se manter, para ganharem essa guerra contra os troianos, né? E Ajax era um herói grego que realizou prodígios durante a guerra, até se defrontar com Heitor, o chefe das tropas troianas, o filho dos reis de Troia, que o desafiou para uma luta. E nessa luta, Heitor jogou em Ajax uma seta. Só que a seta não matou, né, o Ajax, porque ele ficou preso na sua cintura, onde estava a espada, tá? Mas Ajax ficou muito bravo e, para revidar, atirou uma grande pedra sobre Heitor, atingindo-o no pescoço, deixando-o estirado no chão. Mas Zeus, vendo Heitor naquele estado, chamou Apolo para lhe oferecer seus cuidados médicos, o que realmente conseguiu. Com seus cuidados médicos, Heitor ficou curado e retornou à batalha. Essas duas histórias mostram a atitude de Apolo para tentar curar, porque ele tinha realmente habilidades curativas. Eu já contei em outra ocasião também sobre Esculápio, lembra? Que em Roma teve o nome de Asclépio. Ele era filho de Apolo e da mortal Coronis. E após a morte de Coronis, a mãe, ele foi criado pelo centauro Quiron, que lhe ensinou toda a arte da cura, o poder curativo das ervas, a cirurgia, e até adquiriu a grande habilidade de trazer de volta à vida os mortos. O que não podia fazer isso. Então Zeus até o puniu, matando-o com um raio. Então o fim de Esculápio foi morrer com um raio, porque ele trazia os mortos para a vida. Mas vou voltar a esse Esculápio. O mais antigo registro do seu nome é encontrado na Ilíada de Homero. Lembra da Ilíada? Que é o relato histórico da Guerra de Troia, tá? Como vocês sabem. Mas Esculápio existiu ou é só um personagem da mitologia? Há esse questionamento. Acredita-se que Esculápio deve ter existido por volta de 1200 a.C. E deveria ter sido um grande médico que foi divinizado. Eu já contei algumas vezes que na cultura grega era comum, né, que pessoas célebres, famosas, que fizeram algo assim inusitado, fossem objeto de culto após sua morte. Isso eu já falei. Bom, agora, qual é a origem do nome Esculápio? É incerta.
alguns até acreditam que significa curador gentil. Por volta do século V a.C., eram muitas as histórias a seu respeito. Século V a.C. E bem mais tarde, já no Império Romano, o poeta Ovídio também contou sua história e contou muito sobre ele na sua obra Metamorfose. Mas vou voltar ao seu nascimento. Eu falei que ele era filho de Apolo com Coronis e que a mãe morreu, que ele foi criado pelo centauro Quiron, tá? Bom, Coronis quem era? Era uma formosa mortal da Tessália por quem Apolo se apaixonou. Mas ele soube que ela tinha se deitado com outro jovem. E quem lhe contou isso foi o seu corvo. O Apolo tinha um corvo que era tomava conta, né, dos recados e era como se fosse um fiscal, como se fosse os olhos e os ouvidos do Apolo, tá? Então ele chegou perto de Apolo e falou: olha, a Coronis, mesmo grávida de você, ela se deitou com outro jovem. Então, o que fez Apolo? Ele jogou uma seta no peito da jovem. E quando já estava bem ensanguentada, ela quase morrendo olhou para Apolo e disse: ó Apolo, de certo eu mereci essa punição, mas por que não esperaste que eu desse à luz o nosso filho? Assim ambos morreremos. Não, Apolo, assim que ouviu a voz dela, se arrependeu, sentiu ódio de si mesmo de ter feito aquilo e também teve até ódio do corvo que veio fazer a fofoca, que lhe dera a notícia. Mas antes que as chamas a consumissem, tirou do corpo de Coronis o filho que lá estava, vivo ainda dentro do seu ventre. E levou para o centauro Quiron para educá-lo, assim como ele educou vários deuses. Esse menino recebeu o nome de Esculápio. Então era filho de Coronis com Apolo. E ele depois da representação na mitologia, ele é representado como um homem maduro, com uma túnica e apoiado a um cajado, a um bastão, onde uma serpente era enrolada, tá? E também, às vezes, ele é representado ao lado de um menino, símbolo da recuperação da saúde. Sobrevivem desde a antiguidade várias estátuas de Esculápio. Não só estátuas, imagens, desenhos e moedas em camafeus. E até uma estátua de Esculápio foi achada, feita de ouro e marfim, lá num templo que ficava em Epidauro. Ele aparecia num trono, passando a mão direita sobre uma serpente, enquanto a esquerda segurava um bastão. Durante o Império Romano, sua imagem foi representada em moedas por 46 imperadores romanos. Mas por que o símbolo de Esculápio era um bastão ou um cajado com uma serpente enrolada? Tem várias explicações, tá? A serpente para os gregos e romanos estava associada a Piton. Lembra de Piton? Aquela cobra que perseguiu a mãe de Apolo quando ela procurava pouso para ter seus filhos, tá? E depois também a cobra passou a ser símbolo da cura, porque periodicamente ela perde sua pele velha, e outra renasce. Então, eles fizeram uma relação. Os médicos também removem a doença dos corpos, fazendo os homens ficarem sãos. Então, fizeram essa relação da perda da pele da cobra com a renovação da saúde, tá? Vou dar uma parte que não tem nada a ver com a história, só para vocês não confundirem, porque tem várias imagens de Hermes, era o Hermès, com um caduceu com duas cobras enroladas. Hermès era o deus mensageiro, era o caduceu de Hermès, duas cobras, duas serpentes enroladas, tá? Só que o bastão ou cajado de Esculápio, símbolo da medicina que vocês vão ver, tem só uma serpente, tá bom? Bom, outra história que liga Esculápio a uma serpente.
tem essas duas explicações já dei. Agora tem outra explicação por que a medicina está ligada à serpente. Conta-se que certa vez Esculápio foi chamado para socorrer Glauco, que morrera atingido por um raio. E quando ele entrou no aposento onde estava Glauco, ele viu uma serpente e a matou. Nisto ele viu entrar outra serpente com uma erva na boca. E viu essa segunda serpente colocar a erva na boca da serpente morta e ela ressuscitar. Então o que fez Esculápio? Pegou aquela erva e pôs na boca do Glauco, que o ressuscitou. E desde então fez da serpente o seu símbolo. Por isso que ele andava com um cajado com uma serpente, que era o símbolo da vida, tá? E hoje, atualmente, a bandeira da Organização Mundial da Saúde tem desenhada a serpente, uma serpente como símbolo da medicina. A serpente é o símbolo da medicina. Foram identificadas centenas de santuários a Esculápio em toda a orla do Mediterrâneo, Europa Ocidental, Egito, Oriente, País de Gales, etc, etc. Platão também deixou registrado que Esculápio tratava doenças com dieta equilibrada, com sangrias, com medicamentos e cirurgia. Mas, segundo Platão, Esculápio não cuidava, não tratava se o homem fosse doente da alma, rebelde e destemperado. Aí não tratava. Isso segundo depoimento de Platão sobre Esculápio, tá? Bom. Mas o que aconteceu com o santuário de Esculápio, tantos, que existiam, e quando surgiu o cristianismo, o que aconteceu com esses inúmeros santuários de Esculápio? Porque eram muitos, esses santuários de Esculápio foram transformados em igrejas cristãs, dedicadas a santos ligados à cura. Em uma parte, Esculápio foi um dos deuses pagãos que mais sobrevida teve no cristianismo. Porque a fama de Esculápio era de bondade e compaixão. Então foi um ente, pagão que mais sobreviveu no cristianismo. E no Renascimento, que vai ser tema da nossa próxima aula, a imagem de Esculápio voltou a aparecer com frequência como o supremo patrono da medicina. E durante a Reforma Protestante, a iconografia de Cosme e Damião, a imagem de Cosme e Damião, foi substituída pela de Esculápio. Isso apenas nos países reformados, tá? Agora eu vou parar de falar de Esculápio e vou falar de Hipócrates. Todo mundo conhece, já ouviu falar do juramento de Hipócrates, que os médicos recém-formados juram quando se formam. Olha só, quem foi Hipócrates? Considerado por muitos como o pai da medicina ocidental. Bom, segundo a lenda, Hipócrates se formou num santuário de Esculápio em Kos. Vários aspectos da medicina de Hipócrates, portanto, se baseiam na doutrina de Esculápio. Mas Hipócrates também deu grande atenção aos sonhos como elementos do seu diagnóstico. No juramento que eu acabei de falar, médico, existe, o juramento de Hipócrates, que é tradicional, o juramento tradicional de Hipócrates, que hoje foi modernizado, quando os alunos se formam em médicos. Mas no juramento de Hipócrates tradicional, são mencionados 3 deuses: Apolo, Esculápio, Higeia e Panaceia. Quem eram Higeia e Panaceia? Eram as filhas de Esculápio. O juramento moderno, então, não tem foram eliminados esses deuses. Olha só, vou falar da Higeia e da Panaceia, as filhas de Esculápio.
Higeia vai dar origem a higiene. Era a deusa da saúde, da limpeza. Representava a harmonia, a preservação de doenças e a manutenção de uma vida saudável. E Panaceia, a outra filha, era a deusa que curava todos os males. Representava a medicina curativa, baseada em intervenções. O termo panaceia, vocês sabem, hoje em dia serve para designar o remédio que cura todos os males, né? Agora, para terminar a aula, falarei um pequeno trecho do juramento de Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental. Então, Hipócrates é considerado o pai da medicina ocidental, que viveu no século V a.C. E esse juramento está registrado em 450 a.C. Vou falar só um pouquinho, porque ele é grande. Prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei fiel aos preceitos de honestidade, caridade e ciência. E penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados. Por isso que os médicos não podem revelar a doença de alguém sem consentimento dessa pessoa que está doente. E vou ficar por aqui. Beijos!